Tabado! Bora conferir preços de placa de vídeo no Brasil. Estamos aqui no Pato Louco. Pato Louco é uma empresa antiga, tá? Tá no mercado há muito tempo, a gente não tem problema com essa empresa, tá, pessoal? Vários inscritos já compraram e a gente não tem dor de cabeça com eles, não. A gente tá aqui com essa Galaxy RTX 3050, aquele modelinho, né, do Fan que tem até uma iluminação aí, se eu não me engano é um LED Rainbow, né? Tem o backplatezinho, se não me engano, de metal, tá? Uma plaquinha boa, cara. Tem até aí a questão de um turbozinho de boost aí, né? De BIOS, interessante. Tá aí por R$ 1.668. É até um preço legal, porque essa placa ela costuma ser bem salgada, tá? Então, 3 anos de garantia pela Galaxy. Esse modelinho aí da 3050 é um dos melhorzinhos que tem no mercado. Agora, você tem a opção da 2060 na própria Pato Louco também, né? A 2060 G6. E aí, a gente avaliou a demo do Resident 4 Remake e a gente observou que a 2060 está performando a mesma coisa da 3050. E a 3050 tem 8 GB de VRAM. A 3050, para os novos lançamentos, ela é mais interessante que a 2060, tá? Eu fiz no passado um vídeo mostrando que a 2060 tem mais força e de fato tem, só que jogos mais antigos, né? Jogos mais populares. Ela tem um pouco mais de força, só que o que está acontecendo que ela está ficando com a performance parelha a 3050? Otimização. Com o passar do tempo, a NVIDIA ela para de otimizar as placas mais antigas. Então, eles falam que dão suporte e não nada, cara. Quando lança uma nova geração, você já pode esperar que as gerações anteriores o desempenho só vai despencando. Sempre foi assim, né, NVIDIA? Justamente para que você adote a nova geração, né? Então, é aquilo, tá o mesmo preço. O que eu acho disso, cara? Hoje eu já estou achando mais interessante a 3050, até pensando em futuros lançamentos. Ela tem um pouco mais de VRAM. Então é aquilo, né? Mas você avalia, eu vou deixar o conteúdo que eu fiz no passado para você tirar suas próprias conclusões. Tem jogo que a 2060 chega ali a performar 10, 15% a mais. Aí você vai ter que avaliar, ambas as placas têm 3 anos de garantia. E nós temos aqui na Terra aquela 6600 da XFX, plaquinha do Fan que tem um backplate, né? 1799. Bom, querendo ou não, é a melhor performance por preço no Brasil, né? Se você comparar, por exemplo, a 3050, chega a dar 30% mais performance a 6600. Então aqui você tem uma diferença de menos de R$ 200, uma diferença de 130 e poucos reais para que você pegue uma plaquinha que rende ali bem próximo do que rende a 3060 de 12 GB. Aí você vai avaliar o que você acha mais interessante. A AMD tem um porém que é com relação a lançamentos, né? Porque o driver da AMD, né, AMD, ele demora a sair. Então, por exemplo, Hogwarts, né, o driver não saiu no lançamento. A performance do jogo estava meio irregular. Então a AMD ela tem esse porém. Ela tem esse porém realmente que as suas placas são muito boas, só que o driver é meio atrasado. Então você tem que ter mais paciência. Então se você é um cara muito ansioso, a AMD é meio complicado. Você vai ter que ter mais paciência por conta dessa questão de driver demorar para sair, tá? Agora, é uma placa que vai performar esses jogos mais populares, como COD Warzone, por exemplo, ela rebenta a 3060 de 12 GB, ela ganha dela no COD Warzone. Então, uma plaquinha interessante, é uma plaquinha forte, né? Você vai jogar bem praticamente qualquer jogo do mercado, tá aí para você avaliar. E tem a XT da Asus aqui na Guerra Digital, que é uma outra empresa que já tem um tempo que está no mercado, já é uma empresinha antiga, já que a gente não tem dor de cabeça com eles. Placa da Asus, cara, é mais cara, né? Ponto. Aí você vai discutir se para você compensa ou não compensa, mas saiba que Asus é Asus. O fabricante ele cobra pela marca, pelo nome, né? Você tem também os 3 anos de garantia, então assim, 2.200 da 6600 XT eu acho um preço bom, considerando que a Asus, que é um fabricante que é mais caro, né? E nós temos o Kabum com ela, com a 3060 da PNY, a versão de 12 GB. Pelo amor de Deus, não compre a 3060 de 8 nessa faixa de preço, tá?
3060 de 8 GB vai te entregar uma performance muito semelhante a uma 2060 de 6 GB. Então a 3060 que compensa é a de 12 GB. Nesse preço, 2.200, é um preço legal, é um preço, vamos dizer assim, ok, né? É um preço que já dá para pensar em comprar, não é que é um preço maravilhoso, mas já é um preço mais atrativo. Essa plaquinha da PNY no Kabum está com 3 anos de garantia, tá, pessoal? Tá aí para você avaliar. E nós temos a 3060 Ti da Galaxy na Pato Louco, tá aí por 2.669 com 3 anos de garantia, que é a melhor opção hoje com relação a preço de 3060 Ti nesse momento. E eu encerro aqui na ITX, que é uma outra empresa antigaça, cara, uma empresa bem tradicional do mercado. A ITX a gente já conhece já de muitos carnavais, né? Vamos dizer assim. Tá aí a 3070 da Galaxy, o modelinho, cara, o EX One Click, ele é muito top. Ele tem LED, RGB, essa plaquinha espetacular. Eu tive a oportunidade de testar essa placa, pegar em mãos uma placa pesada, tá? Essa placa é um chumbo, cara. Tem um backplate de metal e, apesar de ser dual, ela é mais gordinha, ela é mais altinha, né? Ela é mais grossa. E por incrível que pareça, ela é até mais fria do que a versão que eu tinha, que era Triple Fan, tá? Eu sei porque eu testei. Então essa placa aí, para quem tem gabinete mais apertado, ela é fantástica, simplesmente fantástica, cara. Ela é muito boa. 3.400, 3.400 seria perfeito, né? 3.749, cara. 3.749 é a plaquinha. É complicado, né? A dimensão aqui da placa, né? Você vê que apesar de ser uma placa dual, ela é uma placa meio grande, né? 300 milímetros praticamente. Então, assim, é uma placa dual, mas uma placa robusta, tá? Reforçando isso. 3.749. O que eu acho disso? Eu vou dar minha opinião bem sincera, tá? Bom, cara, você compara aqui a 3060 Ti, a gente está falando de uma diferença de R$ 1.100, né? Quase R$ 1.100, é uma diferença grande no meu ver. Eu tive 3070 quase toda a geração, então eu sei o que é uma 3070. Eu tive durante muito tempo. Hoje eu estou na 3060 Ti. Qual que é a diferença para mim como um cara que vivenciou muito tempo o uso da 3070? Para você ter uma ideia, eu recebi a minha 3070 no lançamento. Então, 3070 desde quando lançou estava na minha mão. Aí com o passar do tempo eu tive um aperto aqui financeiro, questão pessoal, eu vendi minha 3070 e hoje eu estou com uma 3060 Ti. O que eu tenho a dizer disso? Cara, é uma diferença muito alta de preço. O meu problema com a 3070 é porque é uma placa que está muito cara. Agora, é aquilo, né? Tem pessoas que vão preferir, gostam de iluminação RGB, 3 anos de garantia, é uma placa top, muito bem construída, tem essa questão também. Agora, aqui já é uma placa mais simples, né? A questão da construção, já não tem luzinha, mas saiba que tem também os 3 anos de garantia. E apesar de ser dual, não é tão quente, né? Se você tiver um bom airflow, essa plaquinha 3060 Ti dualzinha aí fica numa temperatura ok. Também não é assim que ela é fria, né? Mas também não é uma placa pegando fogo, só para deixar isso claro. Mas se você focar na performance, cara, R$ 1.100 é muito dinheiro de diferença de uma 3070 para uma 3060 Ti. Então, assim, a 3070 é melhor? Ela é melhor. Ela é uma placa um pouco mais rápida, um pouco mais poderosa, ponto. Só que 1.100, cara, é muito absurdo, porque a diferença delas é 15%. Se você jogar 15% sobre 2.669, vamos colocar 2.700 para ficar mais fácil da gente fazer a conta. 15% dá R$ 400. Então a 3070, se fosse pela performance, ela deveria estar custando 3.100 para você ver a diferença. Você vai pagar aí, cara, uma diferença de quase R$ 1.100, cara, é bizarro. Eu vou calcular a diferença como 1.050, só para vocês terem uma ideia. Você vai pagar 40% mais caro numa 3070, ela vai te entregar 15% de performance a mais. 40% mais caro, para você compensa. Cara, eu acho assim, é muito dinheiro, entendeu? Tudo bem que, igual eu comentei, tem uma construção bacana, uma placa muito bem construída, fria, com RGB,
mas é muita grana. Então, o que que essas placas fazem? Tanto a 3060 Ti quanto a 3070 você vai jogar no Ultra em 1440p. A diferença delas na prática é uns 10 quadros aproximadamente. 10 FPS em jogos com foco na campanha e na história. Essa é a diferença de ambas as placas. Se você partir para competitivo, 144, 165 Hz, dá ali 20 e poucos quadros. Só que você vai pagar R$ 1.100 a mais e você vai ter que avaliar se para você compensa ou não compensa essa diferença que eu acho grande, entendeu? Então, hoje, a placa para Quad HD que para mim compensa no Brasil, sem sombra de dúvida, é a 3060 Ti. Não é à toa que eu estou usando essa placa, né? É uma placa que mesmo os atuais lançamentos pesados, ela roda bem em Quad HD. Aí é com você. Se você resolver pagar mais caro, daqui a opção, que é uma opção topzera pela construção da placa RTX. E se você quiser o custo-benefício para Quad HD, recomendo essa plaquinha para você. E hoje, para Full HD, eu já acho a 3050 um pouco mais interessante, já mirando os novos lançamentos. E se você não tiver problema com a AMD, você tem a 6600 por 1.799. Performance ali de 3060, custando bem menos. Eu vou nessa, tamo junto, deixa o like, aquele abraço, é nóis, até a próxima.